Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo de um autor que adora caminhar naquela linha fininha entre o que é fato histórico e o que é um mistério fascinante. O nome dele é Javier Sierra. E a provocação inicial é: e se a história que a gente conhece for só a pontinha do iceberg? Pensa bem, será que a versão da história que a gente aprendeu na escola é a história completa? Será que o livro já está fechado com tudo escrito, sem espaço para mais nada? E se tiver capítulos inteiros que por algum motivo ficaram de fora, sabe, escondidos nas entrelinhas? É essa dúvida que vai guiar nossa conversa. Basicamente, a gente pode pensar a história em duas frentes. De um lado tem a história oficial, aquela sólida, linear, que todo mundo conhece. E do outro tem as pistas ocultas, sabe? Aquelas pequenas coisinhas que não encaixam, artefatos que ninguém explica direito, textos que contradizem tudo. E é exatamente aí, nesse espaço entre o conhecido e o misterioso, que a coisa fica boa. Fica essa grande questão no ar, né? E se o melhor da história não estiver no texto principal, mas justamente nas margens, nas anotações, naquilo que não foi dito, é essa busca pelas lacunas que nos leva ao nosso guia de hoje. E esse guia é ele, Javier Serra. Mas olha, ele é muito mais do que um simples escritor. Dá para dizer que ele é um verdadeiro caçador de mistérios históricos. O Javier Sierra não é um historiador tradicional, daquele tipo que fica só nos arquivos. Ele age mais como um investigador, um jornalista do passado. A missão dele não é só recontar o que aconteceu, mas investigar de verdade aqueles quebra-cabeças que a história deixou para trás sem solução. Essa frase, mesmo sendo hipotética, resume perfeitamente a filosofia dele. A ideia não é ficar confirmando o que a gente já sabe. O legal é justamente o contrário. É nos provocar a olhar para eventos que a gente achava que conhecia e pensar de novo, com outros olhos, com uma curiosidade renovada. E claro, esse jeito de investigar o passado tem nome. O trabalho do Sierra se encaixa num gênero literário bem específico que a gente conhece como história esotérica. Então, o que seria o esoterismo histórico? Imagina uma mistura. Você parte de fatos históricos, reais, comprovados, e a partir daí começa a especular sobre conhecimentos ocultos, sobre interpretações diferentes dos eventos. O ponto-chave é que não é pura fantasia. É uma especulação que se ancora em pistas concretas que existem no mundo real. E os ingredientes que formam esse gênero são fascinantes. A gente está falando de mistérios antigos, como as pirâmides, de sociedades secretas, tipo os templários, de releituras de textos sagrados, tudo isso numa busca por um suposto conhecimento proibido, algo que teria sido escondido. É a arte de conectar pontos que, à primeira vista, não tem nenhuma ligação. Tá, mas como é que ele faz essa mistura de fato e ficção ser tão convincente? Acredite, existe um método por trás disso. E é esse método que a gente vai analisar agora. O processo dele pode ser resumido em 4 passos. Primeiro, ele identifica um mistério histórico real, algo documentado, mas que continua sem explicação. Segundo, ele pesquisa tudo que existe sobre aquilo. Terceiro, e aqui tá o pulo do gato, ele vai para as lacunas, porque não tem resposta e lança a pergunta mágica. E se? E por último, ele pega tudo isso e testa uma história que prende a gente do começo ao fim. Para ficar mais claro, olhem esse exemplo. Pensa que existe um artefato real com inscrições muito estranhas. Esse é o fato conhecido. A lacuna é que ninguém sabe o que essas inscrições significam. Aí vem o salto ficcional do Sierra. Ele propõe que essas marcas não são enfeite, mas sim a chave para uma tecnologia antiga ou um segredo perdido. Percebe? Ele não inventa o artefato. Ele cria uma função secreta para ele. Então, o ponto crucial é este. O objetivo de um autor como ele não é bater o martelo e dizer a verdade é esta. Na verdade, é um convite à nossa própria curiosidade. É uma ferramenta para a gente questionar a versão oficial e começar a imaginar outras possibilidades. É sobre fazer perguntas mais inteligentes sobre o nosso passado. Então, depois de passar por todo esse universo, qual é a grande lição? A proposta é que a gente comece a usar uma nova lente para olhar para a história. A lente do questionamento. É muito importante entender isso. A intenção aqui não é rasgar os livros de história e começar do zero. Pelo contrário, é adicionar camadas, é mostrar que o passado pode ser muito mais rico, muito mais complexo e, claro, muito mais misterioso do que a gente imagina. É sobre abrir portas e não sobre fechá-las. E se o maior ganho de toda essa jornada for uma única coisa? Não um monte de respostas prontas, mas algo muito mais valioso, uma nova perspectiva. A capacidade de olhar para uma pintura antiga ou para uma ruína e ver não apenas o que está ali, mas também o que poderia estar escondido.
E a gente termina com a provocação, que é o coração de todo o trabalho do Javier Sierra. É um convite para que a curiosidade nunca acabe, e se o passado não for nem de longe aquilo que parece ser.